Lá na nossa vila, toda mulher quando faz 21 anos tem que trocar os ossos, senão vira uma massa de carne podre. Minha irmã vivia me pressionando pra eu levar meu namorado pra casa e ela trocar os ossos com ele. Mas eu não queria. Até que nesse dia, meu namorado viu um vídeo da minha irmã dançando e engolindo seco perguntou se ela tinha alguém. Eu disse que não. Na mesma hora, ele falou que queria passar as férias comigo na minha cidade. Eu soltei um suspiro, virei pro lado e mandei uma mensagem pra minha irmã. Mana, achei a pessoa pra sua troca de ossos. Faltavam só uns 10 dias pro aniversário de 21 anos da minha irmã, e ela ainda não tinha encontrado ninguém. Eu e meu pai vínhamos procurando um bom doador de ossos pra ela, mas eu estudava na faculdade e quase nunca encontrava um criminoso que merecesse morrer. 3 dias antes, eu ainda não queria entregar Li Feng pra minha irmã, e acabei brigando feio com ela por causa disso. Só porque Li Feng me deu um perfume vagabundo falsificado, jurando que era original de loja e que tinha custado 3.000, minha irmã já queria que eu levasse ele pra casa pra tirar os ossos dele. Mas eu fiquei com pena. Afinal, universitário é assim mesmo, né? Ser pobre dá até pra entender. O erro do Li Feng ainda não era grave a ponto de custar a vida dele. Nosso clã tem princípios. Não machuca inocente. Além de ser meu primeiro amor e supostamente um cara bom, eu ainda tinha dificuldade de largar o Li Feng. No fim, minha irmã fez uma proposta. Não vou te forçar. Vamos apostar e ver se ele morde a isca, pode ser? Depois de ouvir isso, eu aceitei. Naquela semana eu estava me matando de estudar para a prova final, mas o Li Feng só pensava em transar comigo e me convenceu a sair. Depois que a gente transou, eu fiquei deitada mexendo no celular. Como combinado na aposta, repostei o vídeo da minha irmã dançando e ainda escrevi: minha irmã é linda demais. Li Feng estava do meu lado, fumando e mexendo no celular. Logo ouvi ele abrir o vídeo. Depois de deixar o vídeo repetir 5 vezes, ele travou, virou a tela para mim e perguntou sem acreditar: É sua irmã? Quando eu confirmei, ele engoliu seco na mesma hora. Meus olhos passaram a mostrar uma ponta de decepção. Arrependido, né? Ela é mais bonita do que eu e tem um corpo melhor. Eu ri de mim mesma e continuei. E desde pequena, ela sempre teve o mesmo gosto que eu. Se tivesse te conhecido antes, talvez fosse ela aqui deitada. Depois que ouviu isso, Li Feng ficou ainda mais seco na garganta e desviando o olhar. Aí eu cheguei perto do ouvido dele e sussurrei: e o corpo dela é ainda mais macio que o meu. Meu corpo já era bem macio. Depois de provar, ele vivia elogiando e, toda vez que me abraçava, já ficava fora de si. Mas perto da minha irmã, eu não era nada. No vídeo, o vestido justo desenhava todas as curvas dela, e a dança mostrava uma cintura fina de um jeito hipnotizante. Para com isso. Li Feng me afastou, puxou o cobertor e cobriu direitinho a parte de baixo do corpo. Na hora de dormir, ele me abraçou por trás e perguntou, meio testando, se minha irmã tinha namorado. Eu balancei a cabeça e disse que, desde que levou um fora no ano passado, ela mal saía de casa e vivia tentando curar a dor do término. Depois que falei isso, percebi que até o coração do Li Feng acelerou. Ling, eu sempre quis conhecer sua terra, ver a paisagem da vila. Que tal eu ir com você nessas férias? A voz dele era quente no meu ouvido, mas o meu coração foi esfriando. Tá bom. Eu aceitei com a maior calma. Quando Li Feng pegou no sono, eu tirei o celular e mandei uma mensagem pra minha irmã. Aposta é aposta. Fala com o pai e a mãe. Já achei quem vai trocar os ossos com você. Uma semana depois, terminei a última prova, a faculdade entrou de férias e eu e Li Feng pegamos o ônibus de volta pra vila. Quando chegamos na entrada da vila, o motorista largou a gente e seguimos a pé com as malas. No caminho, o pessoal da vila viu Li Feng atrás de mim, e todo mundo logo entendeu a situação. Um por um começaram a olhar ele de cima a baixo com um sorrisinho no rosto. Alguns até elogiaram. A altura até que é boa, o porte também. A Yue vai ter sorte, hein? Eu lancei um olhar na hora pra quem falou aquilo, mandando todo mundo calar a boca. Quando eles diziam que a altura era boa, era porque, pra trocar os ossos de uma pessoa tinham que ser colocados dentro da carne da outra. Se a diferença de altura fosse grande demais, durante a fusão da carne com os ossos, a dor podia durar 3 dias e 3 noites. Li Feng media 1,72. Minha irmã, 1,65. Só 7 centímetros de diferença. A elasticidade da carne dela era suficiente, então não haveria dor. Nessa hora, Li Feng chegou perto e perguntou baixinho: Ling, quem é Yue? Meu coração gelou. Eu expliquei correndo que era minha irmã, e que aquela senhora devia ter me confundido com ela. Quando vi que Li Feng não desconfiou de nada, comecei a xingar mentalmente aquele povo fofoqueiro. Depois eu ainda ia pedir pro meu pai reclamar deles com o chefe da vila. De repente, Li Feng soltou outra. Ling, por que eu tenho a impressão de que sua vila é meio estranha? Meu coração deu um baque, e eu perguntei o que ele queria dizer. Li Feng disse que, além do jeito estranho como olhavam pra ele, tinha aquela família que a gente passou agora há pouco. 3 pessoas paradas na porta. Pareciam uma família, mas ao mesmo tempo, não pareciam. Era a família da Wang Feng. Eu falei franzindo a testa. Por quê? Li Feng respondeu. Até que eles se parecem entre si, mas aquela filha deve ter uns 1,70. O pai, no máximo, tem 1,60. E a mãe é ainda mais baixa, deve ter pouco mais de 1,50. Na hora, eu gelei. Ele estava mesmo falando da família da Wang Feng. A Wang Feng, originalmente, só tinha 1,55. Ela nunca encontrava alguém compatível, e no último dia, acabaram trazendo de uma estrada próxima o corpo de um desconhecido que morreu num acidente. Só que o homem tinha 1,70. No dia da troca, Wang Feng gritou de dor de rasgar o coração. À noite, metade da vila ouviu os berros dela. Minha cabeça começou a girar rápido, e eu forcei uma expressão difícil antes de dizer: na verdade, aquele não era o pai dela, era o tio. O pai dela era alto, mas morreu cedo.
O tio nunca se casou e sempre cuidou das duas. Com o tempo, virou o homem da casa. Ah, entendi. Finalmente a gente tinha chegado em casa. Meu pai ainda não tinha voltado pra vila. Em casa só estavam minha irmã e minha mãe. Minha mãe recebeu Li Feng com toda a simpatia, e minha irmã saiu do quarto para cumprimentá-lo. Ela estava com uma camiseta larga e um short, mostrando duas pernas longas e bem torneadas. Li Feng ficou olhando, hipnotizado. Minha mãe disse pra gente conversar um pouco e foi direto pra cozinha preparar o jantar. Li Feng ficou completamente interessado na minha irmã e nem ligou pra minha presença, puxando assunto com ela sem parar. Minha irmã respondia com paciência, e de vez em quando ria das piadas dele de um jeito todo encantador. Li Feng arrumou uma corda e começou a fazer truques de mágica pra minha irmã, aproveitando pra encostar nela e passar a mão. Minha irmã não se incomodou nem um pouco. Pelo contrário, foi se aproximando mais dele e deixou até o decote mostrar o suficiente pra ele ver tudo o que queria. Eu entendia perfeitamente a intenção dela. Lá na nossa vila, quando alguém ia fazer a troca de ossos e levava o dono original dos ossos para casa, no dia seguinte já tinha que entregar ao chefe da vila uma denúncia formal dos crimes daquela pessoa. Para evitar que alguém matasse um inocente, o chefe da vila e o grupo de avaliação analisavam cada pedido com muito rigor. Até a poção especial necessária para a troca ficava guardada e controlada pela própria vila. Só que os criminosos realmente pesados quase sempre estavam presos, então não chegavam até nós. Por isso, o jeito era mirar em homens que tivessem cometido crimes graves contra mulheres e crianças. Minha irmã estava conduzindo Li Feng passo a passo até o crime, e para poder viver o resto da vida com um corpo saudável, usar a própria beleza como isca não era nada. E foi aí que eu finalmente entendi quem Li Feng era de verdade, um pervertido nojento. Qualquer resto de sentimento que eu ainda tinha por ele sumiu na hora. Eu simplesmente não aguentava mais olhar para aquilo, então fui para a cozinha ajudar minha mãe. Por fim, a comida ficou pronta. Eu levei uma panela de sopa de ossos e chamei Li Feng para comer. Enquanto ajudava a colocar os pratos na mesa, Li Feng olhou de repente pela janela. Acho que vi alguém conhecido. Ele parecia surpreso. Volto rapidinho. E saiu correndo, largando os pratos. Eu olhei sem entender para minha mãe e para minha irmã. Como assim Li Feng tinha conhecido na vila? A gente estava justamente planejando fazer ele desaparecer ali. Minha irmã me lançou um olhar e eu saí correndo atrás dele. Foi mal. Confundi você com outra pessoa. Li Feng parou uma garota que estava passando, mas percebeu que não era quem ele pensava e ficou sem graça. Tudo bem, somos da mesma vila. Xiaokui sorriu com simpatia e foi embora. Li Feng ficou olhando as costas da Xiaokui sumirem na escuridão, com uma expressão de puro espanto. Como pode ser tão parecida? Eu cheguei do lado dele. O que foi? Li Feng estava sério. É inacreditável. Aquela garota, as costas dela eram idênticas às do meu tio, até o jeito de andar era parecido. Eu perguntei, curiosa. Seu tio? Li Feng suspirou. Ele sumiu há 3 anos. Tenho uma filha que ainda está no ensino fundamental. Minha tia e minha prima passaram esses anos todos sozinhas. Foi bem triste. Naquela hora eu lembrei. O homem cujos ossos a Xiaokui tinha usado era justamente um homem casado com quem ela se envolveu. Aquele cara não só espancava a esposa e a filha havia anos, como ainda começou a abusar da menina quando ela entrou no fundamental. Xiaokui viu um pedido de socorro da garota na internet, se aproximou do agressor de propósito e o levou de volta pra vila para fazer a troca de ossos. Eu nunca imaginei que esse homem violento fosse justamente o tio do Li Feng. Mas o desaparecimento dele foi a melhor coisa que podia ter acontecido para aquela mãe e filha. Li Feng nem sonhava que o que ele tinha visto agora há pouco realmente era, em parte, o próprio tio. Tomara que seu tio ainda esteja vivo, eu disse, tentando consolar ele. Vamos voltar para jantar. Minha mãe serviu uma tigela bem cheia de sopa de ossos pro Li Feng, e ele tomou tudo com gosto, elogiando sem parar. Ele não fazia ideia de que aquilo era a sopa de sangue e osso especial da nossa vila. Antes da troca, a gente precisava fazer o dono original dos ossos beber essa sopa por 3 dias seguidos, para melhorar a compatibilidade. Assim, depois da troca, o corpo teria menos rejeição aos ossos novos. Coitada da Wang Fan. Na época, ela acabou usando ossos de um morto, e depois da troca, desenvolveu várias complicações. Até hoje precisa de alguém cuidando dela o tempo todo, e não se atreve a sair da vila. Essa sopa não fazia mal pro corpo. Minha mãe colocou pimenta para tirar o cheiro forte, e todos nós tomamos uma tigela. Li Feng não desconfiou de absolutamente nada. Depois do jantar, Li Feng puxou o assunto de volta para minha irmã. A Yue Yue é tão bonita. Como é que ela não tem namorado? Minha irmã suspirou, meio sem jeito. A maioria dos homens, pra mim, não tem química nenhuma. Eu simplesmente não consigo me interessar. Então de que tipo de homem você gosta? Minha irmã olhou direto nos olhos do Li Feng e deu um sorriso de canto. Eu gosto de homem de verdade. Homem tem que ser safado, mandão e dominante. Daqueles que se outro cara olhar pra mulher dele, ele já vai pra cima sem pensar 2 vezes. Pode até ter outras por aí, mas a favorita dele tem que ser só eu. Minha irmã se inclinou pra perto de Li Feng e começou a desenhar círculos no peito dele com o dedo. Quanto pior o homem, mais vontade ele dá de ser conquistado. Esse tipinho de universitário certinho combina mais com a minha irmã. Depois de beber, minha irmã ficou ainda mais charmosa. Antes do jantar, ela tinha tratado Li Feng com admiração, então ele devia achar que ela estava afim dele. Mas essa rejeição repentina bagunçou completamente a cabeça dele. Li Feng cerrou os dentes, e uma expressão decidida apareceu no rosto dele. Yue Yue, julgar alguém só pela aparência não é certo. Li Feng segurou a mão da minha irmã e puxou ela pra perto. Como você sabe que eu não sou um homem mau? Minha irmã tirou a mão, rindo sem parar. Então me conta, o quão mau você é? Li Feng levantou o copo, virou tudo de uma vez e começou a listar.
quase com orgulho, uma por uma.